Senhores, bom dia. Eu sou o Major Aviador Augusto. Vou apresentar aqui meu trabalho de graduação no ITA em Engenharia Aeronáutica, né? Cujo título foi Busca de Solução Ótima para a Formação de Helicóptero de Ataque contra a posição defendida por antiaérea de cano. E meu orientador foi o professor Dr. Rodrigo Scarpel. Então aqui seguiria um breve roteiro, né? Falar uma motivação, qual foi o objetivo, né? Como o problema foi modelado matematicamente através de uma função risco, uma função sucesso. Qual foi o método de busca de solução, que foi meteorística, os resultados de discussão e uma breve conclusão. Então nós sabemos que desde os primórdios da aviação aí o voo informator ele traz vantagens, né, no combate e os fatores que levam à escolha das formaturas são a experiência em combate, emprego de armamento e segurança de voo. Mas a nossa ideia aqui é otimizar essas formações, né, dado o recente incremento nas pesquisas de tática aí devido à inteligência artificial e aeronaves não tripuladas, principalmente pela China e Estados Unidos, além da implementação ser possível na prática no caso de aeronaves não tripuladas. Então, o objetivo aqui foi estudar o problema de otimizar a formação de helicóptero de ataque ao longo da corrida de emprego do armamento, um alvo defendido por artilharia antiaérea de cano, propor, se as soluções encontradas forem consideradas viáveis, novos tipos de formação supostamente mais eficientes. Para isso, seguimos os seguintes passos: estudamos o problema de emprego da defesa antiaérea na corrida de ataque, buscamos uma simplificação matemática que pudesse ser tratada por métodos matemáticos ou computacionais. Buscamos depois soluções ótimas para a formação de ataque através de métodos adequados, no caso meteorísticas. Analisamos e ponderamos a viabilidade das soluções obtidas. Então, a modelagem do problema, como é que foi? Nós vamos aqui estar pensando no planejamento de ataque, fazendo um balanço entre risco e probabilidade de sucesso. E a modelagem, baseamos em modelagem matemática, baseamos em fatores físicos e na experiência de combate. Então, simplificações que nós adotamos: uma arena plana 2D, parâmetros fixos do problema, a bateria a posição das baterias antiaéreas, escolhemos uma geometria defensiva específica para estudar, e a defesa ficou restrita à artilharia antiaérea de cano, ou seja, sem o uso de mísseis, tá? Então aqui nós vemos uma representação gráfica. E o tempo, fator tempo. Durante toda a corrida de ataque evasiva, os eventos foram considerados temporalmente discretos, né? Então aqui, por exemplo, aqui do lado direito, nós podemos ver uma formação por 4 helicópteros em 3 instantes diferentes que foram avaliados, tá? Então aqui estão as baterias antiaéreas em vermelho, formando essa geometria em quadrado. Aqui está o alvo no centro. E aqui está a distância mínima de emprego da munição dos helicópteros, a distância máxima de emprego da munição dos helicópteros aqui nesse alvo, e aqui os círculos com o alcance máximo efetivo das baterias antiaéreas. Então vamos lá. O cálculo da função risco foi feito baseado nas coordenadas das aeronaves da esquadrilha no momento do emprego do armamento. Ele utilizou parâmetros internos como as coordenadas das baterias antiaéreas e o risco máximo aceitável pelo planejador. Caso a função risco fosse calculada e o risco fosse menor do que o risco máximo, passamos para a etapa aqui de cálculo da função sucesso, a qual seria a probabilidade do alvo ser atingido por pelo menos uma das munições empregadas pela esquadrilha das aeronaves atacantes, né? E a função objetiva aqui é a função que vai fitar o algoritmo que nós vamos, a meteorística que nós vamos usar, receberia o valor igual da função sucesso. Para o caso da função risco dar um resultado maior do que o risco máximo aceitável pelo planejador, a função objetiva receberia o valor igual a zero. Como vamos calcular o risco para cada aeronave? O risco de uma aeronave ser atingida pelo sistema defensivo ali é de pelo menos uma bateria antiaérea atingir uma aeronave específica. Então aqui no evento A, a probabilidade do evento A é que a bateria antiaérea A atinge a aeronave que está na posição X1, Y1. E aqui que a bateria B atingir a aeronave que está na posição X1, Y1. Qual a probabilidade de risco da aeronave ser atingida ou pela bateria A ou pela bateria B, né? É essa aqui, né? A união entre a probabilidade da união dos dois eventos, né? Que é P de A mais P de B menos a probabilidade da interseção, né? Caso os eventos sejam independentes, nós ficamos com esse resultado matemático aqui. No caso de 3 baterias, nós teremos mais termos aqui, 2A2, 3A3, e no caso de N baterias, nós podemos usar essa função genérica aqui, 1 menos o produtório de 1 menos P de I, né, onde P de I entendemos como isso aqui, né. Depois nós vamos ver exatamente como nós vamos calcular o P de I. Esse P de I, ele pode ser, imaginar, nós podemos fazer uma analogia aqui
a gente quer calcular um campo de risco ao redor dessas baterias antiaéreas. As baterias antiaéreas a gente poderia imaginar como se fossem cargas elétricas, gerando um campo elétrico aqui nesse espaço, né? Esse campo elétrico ele seria o quê? Seria a soma vetorial dos campos gerados por cada uma das cargas pontuais através do princípio da superposição, né? E o campo de risco ele seria gerado pela soma das probabilidades de risco gerada por cada uma dessas baterias antiaéreas através dessa equação aqui de probabilidade elementar, né? Então tá. Então o sistema defensivo ele precisa ter um comportamento em relação às aeronaves atacantes. Qual vai ser o comportamento que nós vamos considerar aqui? Nós vamos considerar o método exclusivo, o método inclusivo, nomes escolhidos arbitrariamente e tal. Então aqui do método exclusivo, as baterias antiaéreas, elas escolhem a aeronave mais vulnerável, elas avaliam todas as aeronaves, veem qual é a mais vulnerável e concentram todo o fogo nela. Então aqui eu pego o maior valor. Método inclusivo é o equivalente matemático com a probabilidade de pelo menos uma das aeronaves ser atingida por todas as baterias. Então, aqui eu utilizaria essa equação, né? Mas na realidade isso exigiria que todas as baterias antiaéreas pudessem atirar simultaneamente em todas as aeronaves, que a gente sabe que não é possível, né? Então aqui a gente fica com um limitante superior, aqui a gente fica com um limitante inferior. Então isso nos leva à ideia de fazer a média dos dois comportamentos aqui para obter um comportamento inteligente do sistema defensivo, mas ainda assim razoável, né? Que não seja impossível. Então nós consideramos aqui que o risco para a esquadrilha em um dado instante ele é calculado através dessa equação aqui. E o risco ao longo de todos os eventos temporais, né, integrados ali e tal, tanto na corrida de ataque quanto na evasiva, seria esse Rzão aqui, que estaria incluindo todos os instantes anteriores. Não vai dar tempo de eu explicar aqui a parte matemática de toda a obtenção aqui da probabilidade de uma bateria antiaérea atingir uma aeronave, mas ela foi baseada em fatores físicos aqui, no caso a distância, né? Por exemplo, fatores ligados à distância são arrasto, redução da energia cinética, desestabilização do projétil, menor energia de impacto leva a menor letalidade, caráter cumulativo dos erros. Então aqui nós imaginamos aqui, nós supomos aqui uma queda linear com o tempo, né? com a distância. Outros fatores ligados aqui ao tamanho angular, né? Que influencia na pressão dos dados passados pelo radar direto ao computador balístico, né? A margem de erro para ajuste da posição do cano aqui e tal. Então aqui no caso teríamos mais ou menos essa equação aqui. E aí a velocidade angular, né? A velocidade no qual o cano tem que acompanhar o alvo. Então, a atualização da posição do cano com a solução de tiro e a sua ação de atuadores mecânicos, né? Maiores taxas, menor precisão. Então, seria algo desse tipo aqui, e a função que levaria todos esses fatores em conta, né? Utilizando alguns pesos aqui e tal, ficaria mais ou menos com essa cara aqui. Então, a função risco, né, num dado instante aqui para duas baterias antiaéreas teria uma cara parecida com essa aqui, né, o campo de risco. Né, o campo de risco aqui para 3 baterias antiaéreas seria mais ou menos assim, né, onde os pontos aqui com maior elevação são os pontos que têm maior risco, né, e os vales aqui um risco um pouco menor. A função sucesso. A função sucesso é calculada de forma análoga à função risco, né, é a probabilidade de pelo menos uma aeronave atingir o alvo. Então aqui eu não vou gastar tempo aqui nessa explicação, a equação seria essa daqui. E ela também vai ser baseada em fatores como a distância, né, que tem o alcance mínimo possível, o alcance máximo possível, né, atirar de mais longe é mais difícil do que atirar de mais perto. O tamanho angular, né, o alvo parece mal na tela de aquisição, uma margem para ajuste, de erro para ajuste da posição do cano, do lançador do foguete, né. Influência do tamanho angular ficaria aqui. E esse fator aqui talvez um pouco mais interessante, que é influência da intensidade do fogo antiaéreo inimigo, né?
que devido ao fato de estar sob fogo intenso, reduz a concentração do piloto para os procedimentos de emprego, né? Então, nós podemos usar aqui a função risco para normalizar esse fator aqui e tá colocando ele em consideração. Então, a probabilidade de sucesso aqui de uma aeronave atingir o alvo teria uma cara mais ou menos como essa daqui. Então, o fator sucesso aqui de uma aeronave atacando aqui um alvo defendido por um sistema aqui com 2 baterias antiaéreas, sem restrição de risco nenhuma, com risco máximo aceitável de 1, ficaria com essa cara aqui. Já quando a gente tem um risco máximo aceitável de 0,5, né, nós já ficamos com essa cara aqui, ou seja, que são regiões que o risco é muito alto para a aeronave estar atirando, então não é aceitável. A probabilidade de sucesso ali é considerada 0, conforme a metodologia que nós tínhamos visto antes, né? Enquanto que aqui, né, é a região onde eu tenho maior sucesso. Então, continuando, para achar a solução, né, nós descartamos métodos exaustivos, que não daria tempo, né, levaria muito tempo para isso ser feito, né, e utilizamos métodos candidatos, métodos de gradiente ou meteorísticas, e escolhendo meteorísticas porque nós já tínhamos um software versátil, gratuito e maior familiaridade, né, pelo menos eu tinha. Então, meteorísticas são métodos estocásticos, com estratégias de busca de solução baseada em metáforas de processos físicos, teoria evolutiva, comportamento de animais e tal, cujos parâmetros principais estão baseados aqui nas características de diversificação e intensificação, né? E nós precisamos ajustar os parâmetros. Então, nós usamos as meteorísticas Tabu Search, Simulated Annealing, Particle Swarm e Black Hole, e utilizamos o framework de otimização desenvolvido no IAV pelo professor Angelo Passo e sua equipe, né? O LOF. Meteorística, né? Um excelente framework. Então, nós implementamos a função em MATLAB e em C++ para poder utilizar no LOF, ajustamos os parâmetros internos da função objetivo, fizemos rodadas de setup para ajustar os parâmetros das meteorísticas, depois fizemos as rodadas de cálculo, né, que levaram aí 100 rodadas para cada meteorística, mais ou menos 265 horas de computação. Depois nós dividimos durante esse processo as formatoras abertas, ou seja, as aeronaves podiam vir de qualquer posição, de qualquer direção, e formatoras fechadas, onde as aeronaves ficavam mais ou menos presas aqui em posições específicas, né? O 2 só pode passear nessa posição cinza aqui, o 3 só pode passear nessa posição cinza e o 4 só pode passear nessa posição azul aqui e tal. Essas são as fechadas. Tá? Fizemos novas rodadas de cálculos, né? E, por fim, nós fizemos uma pesquisa final com formaturas fechadas localizadas, que foi quando a gente posicionou esse tipo de formatura aqui em eixos específicos de aproximação. Tá? A máquina usada foi um CPU i5 com 32 GB de RAM. Tá? E os resultados deram mais de 32 GB de dados aí. Então, aqui os parâmetros que foram usados para a função objetivo, aqui o algoritmo que foi utilizado, tá? Aqui foram as rodadas de ajustes de parâmetros, né, para as meteorísticas todas. Nós vemos aqui que para as formaturas abertas elas convergiram bem. Para as formaturas fechadas apenas o Black Hole convergiu. Aqui Tabu Search e Simulated Annealing convergiram marginalmente, Particle Swarm não convergiu, né? Então aqui nós ajustamos aqui os parâmetros, né, de cada meteorística, depois dessas rodadas de setup. Depois obtemos as melhores soluções. Então aqui as formaturas abertas aqui para Black Hole, para Particle Swarm, Simulated Annealing e Tabu Search, né? Então nós tivemos aí os melhores resultados foram para o Particle Swarm. O que nós percebemos ali e tal? Essas formaturas abertas, que podiam vir de qualquer direção, as melhores direções eram esses eixos coordenados aqui, né, devido à geometria defensiva, né? Então aqui à esquerda nós temos o risco instantâneo e aqui nós temos o risco acumulado, que é o risco acumulado de vários tempos discretos ali, e esses degraus aqui a gente pode ver são as rajadas, né? Conforme os helicópteros se aproximando, eles recebiam uma rajada, depois outra rajada da bateria antiaérea, isso ia acumulando risco aqui e tal. Aqui a gente pode ver aqui que mesmo nesse risco acumulado aqui é possível distinguir alguns vales aqui na direção dos eixos cartesianos aqui,
probabilidade é menor do que vindo pela diagonal, né? Percebemos também que se nós abrirmos mais a distância entre as baterias antiaéreas, esse efeito de vale se acentua, tá? Foi outra coisa que nós percebemos. Para as formatoras fechadas, as melhores soluções foram essas daqui. Tá? Aqui nós vemos em zoom a formatura fechada. Aqui os resultados, nós vemos as distâncias entre as aeronaves bastante próximas, né? E aí, percebendo isso, nós pensamos, e se eu colocar a formatura fechada aqui nos eixos onde os resultados com a formatura aberta foi melhor? E nós conseguimos resultados melhores fazendo isso. Então, conseguimos subir aqui o resultado e percebemos que as aeronaves ficaram bem próximas. Então, as formações realmente ficaram bastante compactas. O padrão de solução ótima foi mais ou menos uma linha de frente, com as aeronaves lideradas mais ou menos até 10 graus atrás do líder. E a probabilidade de sucesso conseguiu ser aperfeiçoada através desse tipo de formatura. Então aqui a melhor para a formatura aberta, ela tem um resultado um pouquinho melhor do que para a formatura, para a melhor possível da formatura fechada, né? Então, finalizando aqui, nós relembramos o nosso objetivo, que foi o de estudar e otimizar a formação de helicópteros de ataque, né? A modelagem do problema se baseou na hipótese que foram a função probabilidade da bateria atingir uma aeronave, a probabilidade da aeronave atingir o alvo, mais o comportamento do sistema defensivo. Então, essas são hipóteses, né? Não são fatos que não são contestáveis, né? Escolhemos a meteorística como sistema de busca. E encontramos esses melhores resultados. Esses resultados para formaturas abertas nós consideramos mais adequados para aeronaves autônomas, né? Seria muito difícil voar isso aqui na vida real, com essas distâncias aqui, coordenar, né? Seria muito complicado. Percebemos aqui o caráter cumulativo dos vales e elevações, e as formaturas fechadas esquadrilham em região de vale em formação compacta do tipo linha de frente, né, que inclusive é utilizado aí por muitos esquadrões de helicópteros de ataque. Nossas sugestões para estudos futuros a validação das hipóteses, né, com uso de programas com uma física elaborada e melhores estudos com meta-learning ou ela para melhor algoritmo de busca por problema. E estudar outro sistema defensivo para verificar se teriam os mesmos resultados. Aqui são as nossas referências. E eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom congresso para todos nós. Muito obrigado.